Vamos mergulhar hoje numa das lendas mais bizarras e persistentes do século XX. É uma história que mistura o ocultismo, sociedades secretas e, pasmem, suposta tecnologia alienígena. E no centro de toda essa história incrível tem uma figura super misteriosa, uma médium chamada Maria Orsic. É a partir dela que tudo se desenrola. Então, para a gente entender bem essa lenda, a gente precisa começar do começo, né? E entender as origens da mulher, que é a peça central disso tudo. A história dela teria começado por volta de 1895, mas Maria Orsic, dizem, não era uma garota comum, pelo contrário. Desde criança, ela supostamente já mostrava umas habilidades bem estranhas, psíquicas mesmo, que acabaram guiando ela direto para o mundo do ocultismo. E quando ela já estava em Berlim, a coisa ficou ainda mais intensa. Dizem que ela começou a canalizar, sabe? Receber uns dados técnicos super detalhados, informações que, segundo quem viu, eram impossíveis para alguém com a educação formal que ela tinha. O tempo passa e em 1919 a história da Maria a leva para Munique. E Munique, naquela época, era o epicentro das sociedades secretas na Alemanha do pós-guerra. Era lá que tudo acontecia. E foi lá que ela teria se conectado com a Sociedade Thule, um grupo que, olha só, misturava ocultismo com aquelas ideologias nacionalistas que estavam borbulhando na nação recém-derrotada. O contexto aqui é simplesmente fundamental. Essas sociedades ocultistas não surgiram do nada, sabe? Elas estavam crescendo exatamente na mesma época em que as sementes políticas do partido nazista estavam sendo plantadas. Uma coisa estava ligada à outra. E foi nesse ambiente fervilhante que a Maria e outras médiuns teriam fundado o seu próprio grupo, a Sociedade Vril. O nome, curiosamente, elas tiraram de um romance de ficção científica. Elas acreditavam de verdade que podiam canalizar uma energia cósmica poderosíssima chamada Vril para conseguir desvendar segredos tecnológicos, assim, inacreditáveis. E aí chegamos no ponto de virada. Foi numa sessão espírita em 1919 que a lenda realmente decolou. Foi ali que teria acontecido a tal primeira comunicação de origem extraterrestre. A história é a seguinte. Ela canalizou 2 conjuntos de documentos, um numa língua estranha, o outro em alemão. E juntos, eles continham nada menos que os projetos para construir uma máquina voadora fantástica. E a pergunta que não quer calar é: de onde veio essa mensagem? Bom, de um planeta que estaria orbitando a estrela Aldebaran. E a distância? Uns impressionantes 65 anos-luz da Terra. Pois é, não é logo ali. E esse suposto contato alienígena, claro, virou a missão central da Sociedade Vril. Tudo passou a girar em torno disso. As mulheres dessa sociedade se destacavam muito, principalmente pelos cabelos, que eram longuíssimos. Elas acreditavam que o cabelo funcionava como uma espécie de antena cósmica, essencial para o trabalho psíquico delas. E a lenda só crescia. Começaram a surgir histórias de contato com uma raça de humanoides antigos, os Sumi, que seriam os progenitores do povo ariano. E isso, claro, solidificou as conexões com a ideologia nazista, que já estava crescendo. Com o tempo, essas alegações, que eram cada vez mais incríveis, teriam atraído a atenção e o dinheiro do exército alemão. E esse suposto apoio militar leva a lenda para sua fase final, que culmina no desenvolvimento de um protótipo e, claro, no desaparecimento misterioso dos seus membros. O tal teste teria sido um sucesso bem bizarro. A nave voou, mas voltou parecendo super antiga, toda danificada como se tivesse viajado por um canal dimensional ou algo do tipo. Bem estranho. E então, em março de 1945, com as forças aliadas já chegando em Berlim, um memorando interno da Vril teria sido enviado. A mensagem era curta, enigmática e final: ninguém fica aqui. Depois disso, Maria Orsic e o seu círculo mais próximo sumiram. Desapareceram para nunca mais serem vistos. Então, a pergunta é, será mesmo que um grupo de médiuns escapou da queda da Alemanha num OVNI rumo a Aldebaran? Bom, vamos dar uma olhada no que o registro histórico diz sobre isso. E é aqui que a realidade bate na porta. Porque quando a gente coloca essas alegações fantásticas de um lado e a história verificável do outro, a narrativa inteira ela simplesmente desmorona, não se sustenta. O consenso entre os historiadores é bem claro, na verdade. A história da Maria Orsic e dos OVNIs da Vril é uma lenda moderna, fascinante, sem dúvida, mas que não tem nenhuma evidência para se apoiar. No fim das contas, a história de Maria Orsic é um exemplo muito poderoso,
de como a gente cria mitos para tentar dar algum sentido para as partes mais sombrias da nossa história. E a questão que fica no ar é: por que será que, mesmo sem provas, algumas histórias são tão cativantes que a gente escolhe acreditar nelas?